Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de saúde. Uma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid-19, mesmo depois de 2 anos após terem sido contaminados. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Di Giaimo. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse. A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla aí os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência, essas pessoas que tiveram Covid, que ela faça modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física. Ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. E uma notícia triste agora. Morreu hoje em São Paulo, aos 62 anos, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. Ela estava internada em um hospital de São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês. Um dos ícones do vôlei brasileiro, a ex-jogadora Maria Isabel Barroso Salgado, morreu nesta madrugada aos 62 anos em São Paulo. Depois de passar mal, ela foi hospitalizada na terça-feira com uma síndrome aguda respiratória do adulto. Na última segunda-feira, Isabel tinha sido indicada para fazer parte da equipe do esporte na transição do governo Lula. E ela chegou a participar de uma reunião online. A ex-jogadora ajudou a abrir as portas do vôlei feminino nos anos 80 e assumiu um papel importante para as novas gerações de mulheres no esporte. Ela foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar numa liga estrangeira na Itália em 1980. Disputou 2 Olimpíadas, em Moscou em 1980 e em Los Angeles em 84 no vôlei de quadra. No início dos anos 90, ela migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade. Jogou diversas etapas do circuito mundial e brasileiro entre 93 e 2001, inclusive com ouro na etapa de Miami, nos Estados Unidos, em 94. Isabel deixa 5 filhos e 5 netos. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta quarta-feira no pavilhão brasileiro da COP27, que acontece no Egito. Lula anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários e também propôs que a 30ª Conferência do Clima, que está programada para 2025, seja realizada na Amazônia brasileira. Lula propôs ao secretário-geral das Nações Unidas que a 30ª Conferência do Clima da ONU, programada para 2025, aconteça na Amazônia brasileira. Pelo Twitter, o presidente eleito afirmou que é preciso conversar com os prefeitos da região para ver quais recursos são necessários. Além disso, considerou ser importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta das pessoas que moram ali. Lula participa como convidado especial da presidência egípcia na conferência. Ele discursa no pavilhão Amazônia Legal, instalado na COP27 pelos 9 estados brasileiros que pertencem à Bacia Amazônica e que estava lotado 1h30 antes do início do evento.
E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. O ex-presidente americano Donald Trump anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos para 2024. E o anúncio foi feito em uma reunião com apoiadores que aconteceu em sua residência na Flórida. Trump entregou à Comissão Eleitoral Federal os documentos para a terceira tentativa de chegar ao cargo. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. E em 2020, durante a tentativa de reeleição, o empresário foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden. E para ser candidato novamente, Trump, é bom lembrar, terá que passar pelas prévias republicanas, que estão marcadas para o período entre fevereiro e julho de 2024. E olha só, eu continuo falando de notícias internacionais. Um míssil de fabricação russa que atingiu a Polônia provocou reflexos que se estendem até Bali, na Indonésia, onde acontecia a cúpula do G20. A procedência do disparo ainda é desconhecida, mas análises preliminares indicam que o míssil partiu de território ucraniano. A queda de um míssil na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, sacudiu nesta quarta-feira a cúpula do G20. No início da manhã, na ilha indonésia de Bali, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma reunião de emergência com os líderes de países do G7 e da OTAN, além dos representantes da União Europeia. Os mandatários garantiram que investigariam a explosão do míssil, que deixou 2 mortos e disparou temores de uma escalada por um eventual envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual a Polônia é membro. Autoridades polonesas indicaram que o míssil era de fabricação russa e a Ucrânia acusou diretamente Moscou, mas os Estados Unidos disseram que, dada a trajetória do projétil, era improvável que tivesse sido disparado pela Rússia. O Kremlin elogiou o que considerou ser uma reação comedida de Washington depois do impacto do míssil e voltou a negar participação no ataque. No comunicado final aprovado pelos países membros do G20, entre eles a Rússia, ficou definido que a maioria dos membros condena de maneira veemente a guerra na Ucrânia. Todos os integrantes do bloco dos 20 países mais ricos reconheceram que o conflito causa danos na economia global. Vamos falar de Copa do Mundo agora. E nesta quarta-feira, a seleção entra no 3º dia de preparação para a Copa do Catar. E o que tem chamado a atenção nesses primeiros treinos é a disposição dos jogadores. Em algumas jogadas, inclusive, a vontade é tão grande que até assusta. Foi o caso da entrada do lateral direito Daniel Alves no atacante Pedro. Vamos ver? Desde que a delegação se apresentou no centro de treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, as atividades têm tido cargas diferentes para cada jogador. Neymar e Marquinhos, por exemplo, chegaram atrasados após um problema no aeroporto de Paris, cidade onde eles moram, e por isso tiveram que passar por uma adaptação antes de se juntarem ao restante do grupo. Mas a vontade de mostrar serviço dos jogadores é que tem chamado a atenção nesses primeiros dias, às vezes até de forma exagerada, como foi nesse lance entre o lateral direito Daniel Alves e o atacante Pedro. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram a forte entrada do lateral do Pumas no atacante do Flamengo. Até a abertura da Copa do Mundo no domingo, a seleção ainda faz mais 2 atividades, na quinta e na sexta-feira. E no sábado, o grupo irá embarcar para Doha, no Catar, em um voo fretado, que sai de Turim às 14h30 no horário local. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!